Boa noite, meu querido. Mais um domingo na presença do Senhor. Culto de primícias. E eu queria abençoar a sua vida. Certo que o Senhor tem nos dado semente para semear no culto de primícias. Eu tenho certeza que este mês que se iniciou será bênção para a tua casa e a tua família. Gostaria de estar lendo uma passagem, gostaria de estar compartilhando contigo aquilo que Deus colocou no meu coração. Livro de 1 Reis, no capítulo 17, gostaria de ler do verso 1 até o verso de número 16, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, e há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo, emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás a ti a mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. O texto dessa mensagem chama-se O Deus que Honra. Elias exerceu seu ministério no Reino do Norte durante os reinados de Acabe e Acasias, entre os anos de 874 a 852 a.C. O seu nome significa Jeová é Deus. E nessa história tem 2 personagens que são os protagonistas dessa história: Elias e Jezabel. Elias, nós vimos que o nome significa Jeová é Deus. E o nome de Jezabel, o seu significado é: o príncipe Baal existe. Nesse texto, que traz os primeiros relatos sobre a vida de Elias, nós podemos aprender algumas lições valiosas para a nossa vida. E a primeira dela é que Deus honra a sua palavra. Porque veio a seca. Esse juízo humilhava um deus daquela época, que era Baal. Os seus adoradores acreditavam que Baal era quem controlava a chuva e era responsável pelas abundâncias nas colheitas. Quando o povo de Deus se afasta dele, o Senhor pode permitir secas, escassezes em vários níveis, como manifestação do juízo e como forma de correção. A alusão que está trazendo aqui é sobre a reconstrução de Jericó. E ali havia um rei, o rei Eliel.
Era um franco desafio exatamente pela maldição que foi lançada sobre aquele lugar por Josué. Lá em Josué, no capítulo de número 6, 26, existe a maldição lançada sobre a reconstrução de Jericó. E diz assim: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. E lá nessa época se denunciava a corrupção religiosa daquela época. E reconstruir Jericó era como se desafiassem Deus, buscando reconstruir um sistema corrupto que ele já havia condenado. Foi mais fácil Deus encontrar fé no coração de uma viúva pagã do que no coração das viúvas de Israel. E nós podemos aplicar exatamente isso. Você tem enfrentado secas, aridez material, relacionamentos emocionais e espiritual? Será que você não tem se afastado do Senhor? Porque Deus honra a sua palavra tanto para nos abençoar, como também para nos corrigir. Deus que honra aqueles que lhe são fiéis. Em meio à frieza daquele povo, sempre haveria um remanescente fiel. Alguém que se manteria fiel a tudo que acredita e a tudo que a palavra de Deus preza. E Elias fazia parte deste remanescente. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Aqui nós podemos também fazer uma aplicação. Você faz parte dos remanescentes fiéis do Senhor hoje? Ou você faz parte da igreja morna, fria, apática dos nossos dias? De que lado você está? Dos fiéis ou daqueles que estão dormindo e aqueles que estão acomodados espiritualmente? Se você for fiel, Deus vai lhe sustentar. Mas não coloque a sua fé na sua fonte, no seu dinheiro, no seu emprego, no seu bom emprego, na sua empresa sólida, na sua aposentadoria. Mas coloque sim a sua confiança em Deus, o Deus que é provedor, o Deus que provê todas as suas necessidades. Terceiro item: Deus honra pessoas que usam a sua fé. Por que essa viúva demonstrou fé? Ela não havia se entregado à escassez daquele momento, mas a palavra de Deus diz que ela saiu para apanhar lenha. Mas como que ela não se entregou? Ela estava buscando porque ela tinha a última. Não, mas mesmo sendo a última, ela não abriu mão de realizar a sua última alimentação, porque ela cria que alguma coisa poderia acontecer. Então ela sai para verdadeiramente apanhar lenha e fazer a sua última refeição. Ao se dispor a atender ao primeiro pedido de Elias, ou seja, ela reconheceu nele que ele era um homem de Deus, um profeta. E aí, automaticamente, ela se tornou preparada para ser abençoada. Quando Elias percebeu que ali havia mostrado receptividade ao seu primeiro pedido, então ele entendeu que ele poderia lançar o segundo desafio. O primeiro pedido, ele pediu um pouco de água e ela se levantou e foi dar água. Numa época de escassez, as pessoas estavam reservando a água para si próprios. Não estavam distribuindo para os viajantes. Mas essa mulher, quando ouviu um pedido, ela se prontificou a buscar a água e a dar ao profeta. Quando ele ouve isso, ele se prontifica a lançar o segundo desafio. Então vai lá e prepara um pão e traz juntamente com a água para que eu possa comer. Ou seja, ela deu primeiro a Deus, na pessoa do profeta, e ela foi grandemente abençoada por causa disso. Aplicação para essa passagem. Você já se entregou totalmente? Você ainda está apanhando lenha? Ou já está murmurando, resmungando, blasfemando pela situação que toda a nação se encontra, que todo mundo se encontra? Eu gostaria de te encontrar nessa noite apanhando lenha. Eu gostaria de te encontrar nessa noite lutando ainda, mesmo que seja para se levantar a última refeição dentro da sua casa. Deus não está procurando covardes,
Mas Deus está procurando homens e mulheres que se levantem nesse tempo e declare: existe um Deus que provém todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Você tem se mostrado receptivo nos primeiros testes que Deus tem feito para você nesses 6 meses de 2020? Ou já foi reprovado desde o primeiro teste lá, quando nós fomos impedidos de trabalhar e ficar dentro da nossa casa? Você já parou para pensar que passou todo esse tempo e o sustento do Senhor tem chegado à nossa casa? Você já parou para pensar que mesmo aquele que é autônomo, Deus continua abençoando a sua vida? Por que isso? Porque Deus tem encontrado fé. Porque Deus tem encontrado pessoas fiéis. Deus verdadeiramente trabalha com aqueles que têm fé. Porque a fé é algo que verdadeiramente é progressiva. Eu não posso hoje estar com fé suficiente e amanhã estar sem fé. Eu preciso manter a minha fé na mesma perspectiva, mesmo que as situações elas tenham oscilações. Eu continuarei a confiar e a crer que Deus é aquele que provém para a minha vida e para a minha casa. Você está disposto a, exatamente como aquela viúva, a dar a Deus, independente da circunstância que você viva, crer que Ele irá honrar a sua palavra e honrar você? Amados, Deus é um Deus que tem todo o poder para realizar todos os desejos do meu e do teu coração. A Bíblia diz que Ele não está com a sua mão encolhida para que não possa me abençoar, mas eu creio que Ele está com as suas mãos levantadas para derramar sobre nós bênção grandiosa. Eu preciso somente confiar na sua palavra e receber aquilo que é suficiente para a minha casa e para a minha família, em nome de Jesus. Queria orar por você nesse domingo de primícias, você que é mantenedor dessa casa, você que tem feito o seu voto de manter a casa do Senhor de portas abertas. Eu queria que você estivesse disponibilizando as tuas primícias diante da presença de Deus. Eu queria que você colocasse as tuas ofertas de primícias na presença do Senhor, porque nós vamos orar para que Deus venha trazer uma colheita abundante de provisão sobre a sua vida. Amém? Reúna a sua casa, reúna a sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te apresentar, Pai, os frutos que o Senhor tem nos dado, e esses frutos, Pai querido, têm gerado sementes. E essa semente nós queremos novamente lançar, Pai querido, na boa terra, que é a Tua palavra. E nós queremos consagrar, Pai querido, as nossas ofertas de primícias, consagrar diante da Tua presença os nossos dízimos, os nossos propósitos de construção, e nós queremos colocar tudo diante da Tua presença. Que o Senhor possa trazer a realidade da Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, no meu coração existe um propósito. Até o final do ano, Pai querido, eu tenho grandes projetos para realizar, mas eu não sou suficiente para trazer à existência aquilo que não é realidade no meu dia ainda. Mas eu creio na suficiência do Senhor para trazer a bênção e o suprimento necessário para a minha casa e para a minha igreja. Por isso, na autoridade e no poder do Teu nome, eu apresento vidas diante da Tua presença e peço, Senhor, que essa semente lançada venha a frutificar e a dar, Pai querido, para o meu irmão, para a sua casa, uma grande e poderosa colheita. Em nome de Jesus, eu os abençoo e declaro a Tua bênção e a Tua graça sobre eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque a tua mão na posição de receber. Receba a bênção apostólica. Tenho certeza que Deus vai manifestar a sua graça, o seu poder e a sua glória sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe. Que a sua semana seja de paz, de alegria e de vitória. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.